Qual será a vontade de Deus para a minha vida? Quem nunca se perguntou isso? Quem está vivo sempre se pergunta, não é? Nós nos perguntamos se eu devo morar em São Paulo, em Minas, no Mato Grosso, se eu trabalho nessa ou naquela empresa, se eu caso com a Maria, com a Joana ou com o José. Hoje está assim. O fato é que a nossa vida, ela funciona bem se nós tomamos as decisões corretas. Mas como é que a gente faz para escolher quais decisões tomar para que elas sejam corretas? A palavra de Deus diz em Salmo 109, versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela diz que a palavra de Deus nos dá o caminho, nos dá a luz, nos dá a direção para acertar nas decisões. Mas como é que isso funciona na prática? Bom, eu sempre divido a vontade de Deus para a minha vida em duas partes. Eu sempre digo que Deus tem a sua vontade específica e a sua vontade geral. O que é a vontade geral? É aquela vontade comum para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todas as pessoas. Deus quer que nós possamos aprender sobre Ele, possamos ter salvação e ter uma vida abundante nesse tempo e na eternidade. E tudo isso está contido na palavra de Deus. Só que Deus também tem aquela vontade específica para as nossas vidas, que é aquela que é própria para a minha vida, aquela que é própria para a sua vida, que é exatamente aonde eu vou morar, com quem eu vou me casar, aonde eu vou trabalhar, as escolhas específicas para a minha vida. Porque nada na nossa vida acontece por acaso. Certamente Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. O fato é que muitas vezes a gente estraga o plano de Deus e não deixa Deus fazer a parte dele. E o que atrapalha muitas vezes isso? O pecado. Vamos pegar um caso simples, o caso de Balaão. O profeta Balaão recebeu uma propina para ir lá e pregar e profetizar contra o povo de Israel, certo? Só que no meio do caminho, a mula que ele estava montada começou a falar com ele que não ia mais andar, e ele começou a discutir com ela, começou a brigar e tal. Vamos pensar numa coisa. O pecado cegou Balaão. Por quê? Quantas mulas você já viu falando? Eu particularmente nunca vi. E imagino que Balaão até aquela data também nunca tinha visto. Porém ele começou a discutir com a mula. Ele estava tão cego pelo pecado e pela ganância que ele não conseguia enxergar que aquilo não era normal, que algo sobrenatural estava acontecendo para mudar o caminho dele. Então, quando a gente está vivendo em algo errado, a gente não consegue enxergar a vontade de Deus. O pecado nos atrasa, nos tira do rumo e do foco das coisas de Deus. Mas o que eu faço então? Como é que eu faço para viver a vontade geral de Deus para a minha vida? É necessário que a gente conheça a palavra de Deus. Como? Conhecendo toda a palavra de Deus. Isso é importante? Claro, mas por onde eu começo? Comece pelos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Efésios, no capítulo 4 também, tem itens maravilhosos e práticos para o nosso dia a dia sobre como realmente ser um cristão verdadeiro. A partir do momento que você começar a colocar em prática na sua vida aquilo que você lê nesses 4 evangelhos e em Efésios 4, você vai estar vivendo a vontade geral de Deus para a sua vida. Aquela que é comum para mim, para você, para os nossos vizinhos, para todas as pessoas. A partir daí, você vai começar a viver a vontade específica de Deus. Literalmente, você vai parar de atrapalhar Deus nas bênçãos que Ele tem para a sua vida. Tem um item muito importante também que é o seguinte, olha, a vontade específica de Deus para a sua vida, ela nunca acontece antes da vontade revelada, da vontade geral, que é a que está na Bíblia. Como assim? Você não pode viver a vontade específica de Deus fazendo tudo errado, contra a vontade geral de Deus. A vontade específica de Deus para a sua e para a minha vida, ela nunca vai contra a vontade geral. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo que certa vez ele estava passando por uma dificuldade financeira muito grande, a ponto de não ter comida na casa dele, para a família, ele tinha filhos e tudo mais. E aí sabe o que aconteceu? Na cabeça dele, Deus abençoou ele. Por quê? Isso com palavras dele, tá? Ele arrumou um relacionamento extraconjugal e essa mulher ajudava ele financeiramente a cuidar da família dele. Então Deus estava dando suprimento para a família dele. Ele dizia que isso era bênção de Deus. Olha só, uma vontade, um acontecimento específico não pode ir contra a vontade geral de Deus. Porque a palavra é clara quando ela fala sobre adultério. Eu tive um amigo também
que estava ganhando dinheiro de forma ilícita e dizia que isso era bênção para a vida dele. Ele dava oferta e dízimo do dinheiro que ele ganhava de maneira ilícita. Certo? Porém, lembre-se, a vontade específica de Deus nunca vai contra a vontade geral. E a vontade específica, aquela que tanto eu e você queremos viver, ela nunca acontece antes da vontade geral. Então, o que a gente precisa fazer? Conhecer a palavra de Deus, aprender sobre Deus e colocar em prática aquilo que a palavra nos diz. Só assim nós vamos viver a vontade geral de Deus e também vamos viver a vontade específica, que é aquela que a gente tanto quer para ser feliz. Você quer ser feliz? A palavra de Deus te dá a fórmula para isso. Coloque em prática aquilo que a palavra diz e você realmente vai encontrar felicidade em todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe.